Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mais um vídeo aqui para o canal, né? Canal do Octavius. Sucesso financeiro, segredo financeiro dos maçons, entre outros assuntos que a gente fala aqui no vídeo, né? Turma, é o seguinte. Hoje eu vou estar falando para vocês o que eu fiz, né? O que eu fiz há uns 4 para 5 anos atrás aí. Como eu consegui levantar um dinheiro, né? Assim que a pandemia chegou, a coisa ficou difícil para todo mundo, para mim não foi diferente, né, pessoal? Eu tinha até um salário aí legal, né? Tinha um salário aproximadamente aí no ano de 2019, em torno de 7, 8, 9 mil por mês que eu conseguia tirar, né? E a pandemia chegou e isso praticamente zerou, né? E aí é um erro bem comum que a gente tem, ninguém imaginava, né, que ia chegar àquele ponto, né, de que as coisas tudo paralisar. Me via então aí numa situação complicada, porque a renda praticamente caiu a zero, né? Não tinha receita. As despesas, por mais que eu cortei, mas ainda tinha uma despesa considerável, né? E eu precisava de fazer renda. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando para vocês o que eu fiz, o que você pode fazer, quase qualquer uma pessoa pode fazer, né? Então eu vou estar dando aqui, falando para vocês o que eu fiz e tenho certeza que muito de vocês aí pode estar fazendo. E vocês podem estar pensando, mas como você consegue fazer uma renda do nada, né? Eu gastei 2 anos, pessoal, 2 anos e pouco. Eu comecei a ter um retorno aí com 1 ano e 10 meses, mas eu fui terminar de fazer todo o meu giro em torno de 2 anos e pouco, né? Eu vou estar falando para vocês no final desse vídeo o que eu fiz, como você faz, né? Como você pode fazer, é uma das hipóteses, né? Uma das possibilidades, né? Que muita gente aqui no Brasil pode estar fazendo. Só lembrando a vocês, pessoal, que o intuito deste canal não é falar sobre ficar rico, não. Aqui o intuito desse canal é que vocês fiquem ricos de conhecimento, de experiências, né? Tanto do mundo maçônico, né? Como que eu proponho a dizer aqui nos meus vídeos, como também lição de vida, né? São experimentos aí, ferramentas que você pode usar aí no seu dia a dia, né? Então, assista esse vídeo até o final, acompanhe o canal, né? Tem vários vídeos aí no canal. O canal é um canal novo, né? E eu estou postando em torno de 2 vídeos por semana, 3 vídeos, depende do tempo disponível, né? Infelizmente a gente não está tendo muito tempo. Mas o projeto deste canal é de chegar aos 1000 vídeos, né? Eu não sei quanto tempo vai levar isso, mas assim que finalizar com os 1000 vídeos, esse canal será encerrado e aí ficará assim, né? Bom, turma, é o seguinte, todos os meus relatos que eu passo aqui para vocês são toda experiência própria de amigo, de conhecido, de parente, né? São histórias aí reais, fatos reais, tanto dentro da maçonaria como fora da maçonaria, como aqui fora, né? Então, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, que dê aquele joinha, dê aquela força aí. O canal novo, então ele precisa de muita ajuda de vocês. Eu conto com vocês aí para isso. Mas vamos lá, antes disso, pessoal, eu quero estar contando para vocês um fato que aconteceu. Eu não gosto de falar datas dos meus vídeos, porque o que acontece? Meus vídeos é um vídeo que eu quero que ele fique aí por muitos e muitos anos, né? Porque sirva de exemplo. Então eu não gosto de datar, não gosto de passar isso, mas eu vou estar falando para vocês nessa semana, né? A semana se iniciou no dia 28, né? De um fato acontecido com a minha mãe, né? Dia 28 de março, né? Até a data de hoje, dia 4 de abril de 2025, né? Então, raramente vocês vão estar vendo aí eu datar vídeos, né? Porque são vídeos aí que possam ser usados em qualquer época, que são experimentos que funcionam há anos e anos. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar para vocês aqui. Minha mãe, ela não mora comigo, ela não mora na mesma cidade, ela mora no interior, né? E tradicional, minha mãe é uma pessoa já idosa, que são 75 anos por aí. O que acontece? Como eu disse em vídeos anteriores, pessoal, que vocês não podem confiar apenas em governo, né? Porque o governo, ele tem lá os seus lados bons, mas na maioria lado ruim, né?
Então você tem que ter a sua reserva, você tem que ter a sua riqueza. Riqueza, pessoal, como eu sempre digo, riqueza é subjetivo, porque cada um tem a sua riqueza, né? O que é uma riqueza para mim pode que não seja para vocês e vice-versa, né? Então, cada um tem a sua riqueza. Para mim, eu já disse para vocês que a minha riqueza é eu ter uma liberdade, ou seja, uma independência financeira. Para mim, isso é uma riqueza. Quanto? Eu já falei para vocês que eu com a renda de 10 a 15 mil por mês, né, uma renda, todos juntando todos aí as minhas rendas, dando 15, 10, 15, pouco mais, eu consigo ter uma vida muito boa. Então, para mim, esse limite é uma riqueza, né? Porque da onde eu vim, lá do nada, lá de baixo, para mim é uma riqueza. Mas para você, eu não sei qual que é a sua riqueza. De repente, seja lá 20, 30 mil por mês, 100 mil, não sei. Cada um tem a sua riqueza. É lógico que se vier mais de 15 para mim, ótimo, né? Porém, hoje, pessoal, da minha idade, eu nem corro muito atrás disso, porque eu já cheguei no ponto seguinte, que da agora para frente, não estou aqui para juntar riqueza, não estou aqui para ter bem, não estou aqui para isso. Da agora para frente, é viver o resto que Deus me permitia viver nesse mundo, porque eu não vou levar nada. Outro erro também, pessoal, eu não trabalho para deixar herança para seu ninguém. Tudo que eu faço é para mim usufruir quando eu estiver vivo. É lógico, quando eu partir dessa vida para outra, o que tiver aí vai ser dos herdeiros, né? Mas eu não trabalho. Tem muitas pessoas aí na minha própria família que faz das tripas corações, que trabalha, que rala, que deixa de viver sua vida, deixa de fazer aquilo que talvez que gosta para economizar, para adquirir, deixar imóveis, deixar bens, patrimônio para filhos e etc. Né? Eu não faço isso, pessoal. Por quê? Primeiro passo, não adianta você correr atrás e deixar um patrimônio aí, na sua maioria, os seus filhos, seus descendentes aí, não tá nem aí para isso. Quando eles chegar a botar a mão nisso daí, quando eles chegar a pegar esses valores, esses bens, patrimônio que você tem, vão estourar tudo. Por quê? Não foi ele que lutou, não foi ele que correu atrás, então ele não sofreu por aquilo, ele não tá nem aí. Ele não vai ter medo de arriscar, de jogar fora, de curtir e acabar com isso. Então, o bem maior que você dá, o maior patrimônio que você possa deixar para os seus descendentes, para o seu filho, primeiro, honestidade, coragem de trabalhar, né? E uma boa inteligência financeira, né? Um bom conhecimento financeiro e uma diretriz do mundo. Porém, pessoal, na sua maioria, eles não vão seguir isso também. Mesmo que você queira, eles não vão fazer. Você não vai conseguir passar seus conhecimentos para eles. Não consegue. Falo por experiência própria. Eu, até agora, não estou conseguindo passar para os meus filhos, descendentes, uma boa diretriz. Por quê? Cada um tem a sua história, cada um vai viver a sua história. É tipo casamento, pessoal. Antes de você falar pro pessoal, não casa que casamento é ruim, que você vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Eu falo sempre isso, falo aqui nos meus vídeos, falo que casamento é o que te deixa pobre a cada dia. Eu falo para vocês que o casamento no Brasil está acabando, por N motivo, eu ainda vou fazer esse vídeo ainda, né? Mas o casamento no Brasil está acabando e não é que vai acabar tudo, né, pessoal? Ele vai diminuir bastante, vai chegar uma época aí que vai ser poucos casamentos, né? Por N motivos, né? Mas o que que acontece? Então, se você deixa ali, você tem que fazer o seu papel de pai e de mãe, né? Mas lembrando que quando ele criar 18 anos, ele tem que viver a vida dele, ele vai ter que correr atrás das coisas dele, ele vai ter que batalhar para aquilo. Só assim ele vai dar valor naquilo. A maioria, pessoal, muita gente, ele não dá valor no próprio suor dele aqui, ó, não dá valor no suor dele. Se ele não dá valor no suor dele, ele vai dar valor no seu, que você ralou, batalhou, deixou de fazer muitas coisas para deixar para ele. Você acha que ele vai dar valor? Você acha que ele vai, pelo menos, agradecer você? Não vai, pessoal, ele não vai. Ele, na sua maioria, vai estourar, vai acabar com tudo. E depois ele vai falar mal ainda. Ah, meu pai não deixou quase nada, podia deixar muita coisa. Falo por experiência própria. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está vendo esse vídeo, com pouquíssimas exceções, tem exemplo da sua família, exemplo dos seus amigos, exemplo do seu vizinho, colega de trabalho, do que eu estou falando. Então, deixe para eles o quê? Deixe o conhecimento da vida, né? Dê a eles aquele estudo desse período, né? Se você tem muito dinheiro para poder patrocinar uma faculdade ótima para o seu filho, tudo bem. Mas se você não tem muito também, com 18 anos ele vai trabalhar, ele vai correr atrás, vai adquirir, vai fazer seu estudo, sua faculdade, vai ter a sua consciência. Ele vai correr atrás de tudo que ele quiser, ele vai correr atrás, porque senão não vai dar valor mesmo. Então, não se limita, não perda, né? Não deixe de fazer muitas coisas que talvez você queira fazer para você,
para deixar para os outros, não adianta. Mas por outro lado, você tem que fazer para você, porque a gente precisa no mínimo, né, de dinheiro, de renda para você viver, no caso aí, na sua velhice ou não, às vezes até dependendo da meia idade, você já começa a ter problemas aí, né, de dependência financeira, porque hoje aqui tudo que manda é o cascalho. Se você não tem nada, se depender de governo, como eu sempre digo, você está ferrado. Mas vamos ao que interessa, né? Minha mãe, ela no interior, e ela não daquelas que não comenta com ninguém, não comenta com o filho, não comenta com ninguém. Para que vocês saibam, ela é aposentada, tem uma aposentadoria razoável, nem muito nem pouco, né? Razoável. Porém, ela não tem nenhum, ela não se preocupa com o lado financeiro de juntar para amanhã. O negócio dela recebeu, pagou, ajudar muito parente, muito neto, né? Então ela tira dela para dar para os outros. Isso tudo na calada, né? Eu já falei 1000 vezes para que ela, né? Para que ela não age daquele jeito, dei exemplo para ela, mas não tem jeito, né? Então, uma pessoa idosa e ela é muito consciente, eu não posso obrigar ela a fazer ou deixar de fazer nada, né? O que acontece, pessoal? Só falando para você o seguinte, que se você não tiver um controle financeiro, você paga um preço caro. Talvez você pague com a sua vida. Como eu já falei para vocês em vídeo aqui, de exemplo de conhecidos, de parentes que já morreram por pouquíssimo dinheiro, né? Pouquíssimo dinheiro. Então, como exemplo da minha família, nesse período aí do dia 28 ao dia 4, né? O que aconteceu? Então, minha mãe no interior, não fala as coisas, passando mal, muito mal, ia nos postinhos lá da vida, mora perto do posto, né? Vários postos, aliás, ela foi na cidade de 3 postos, né? 3 UPA, né? Que a gente diz aqui, da minha região. Os médicos sempre consultavam, e não, tá tudo bem, isso aí é uma virosezinha e tal, passava lá um remedinho fajuto, quando passava, mandava embora. Isso, um período de tempo, como eu não convivo, não, né, assim, ligo para ela, conversar com ela, nunca me reclamou nada disso. Porém, nos últimos meses, aí, último mês, e ela ficou muito amarela. Ela, para você ter uma ideia, igual eu, né, tipo vermelho de sangue, né, bem corado, e ela ficou amarela. Pessoa. Então, quando ficou amarela, minha irmã assustou, né, minha irmã que mora perto dela, assustou da situação, questionou por que ela não estava indo no médico, ela falou que já tinha ido e não tinha resolvido. Nem exame o médico passou, o médico do SUS. Minha irmã pegou ela, levou no laboratório, pagou particular, pagou um total, fez 2 exames, né? Exame de sangue completo e outro exame da parte superior, né? Uma ultrassonografia. De imediato, né, com os resultados do exame que saíram praticamente na hora, deu várias alterações, né? E aí o próprio laboratório, né, o próprio médico do laboratório entrou em contato com a minha irmã e falou para ela, olha, tá super alterado aqui, pega esse exame e corra para o médico, ela não está boa. Beleza, pegou, né, minha irmã pegou ela e voltou para o cais. Quando chegou lá que mostrou o exame pago, o próprio médico que falou que ela estava boa uma semana atrás, o próprio médico falou que ela estava boa, que era só uma virose, assustou, né, de ver o resultado. Fato isso que ele não tinha feito, né? Eu não estou aqui para falar nome de médico, nem cidade, nem nada, só é como exemplo para que vocês entendam de uma vez que vocês têm que ter uma reserva, gente. Vocês têm que ter uma reserva. Bom, de posse disso, minha irmã foi internada imediatamente porque os exames tudo alterado, os exames dela, no caso, né, tava com problema no fígado, com problema no pâncreas, né? Plaquetas super baixa, anemia profunda, quase que irreversível a anemia dela. Teve que tomar vários litros de sangue na hora, no momento que internou, já foi tomar sangue. Né? E todo o tratamento ficou internado aí por uns dias, né? Em torno aí dos 6 dias. E quase, né? Depois outros médicos mais especialistas, né? Mais, digamos assim, mais experientes, disse, olha, se vocês não tivessem feito isso, ela não teria a chance que ela teve de sobreviver. Tava praticamente, ela seria um caminho sem volta, né? De tanto que a anemia dela estava profunda e todas as alterações. Resumindo, pessoal, eu não estou aqui para condenar nada, só quero dizer para você o seguinte, sabe quanto foi o exame? 200 e poucos foram os exames dela. Né? E a gente teve que fazer sem pedido médico, porque os médicos não passavam. Por que isso, pessoal? Dependendo de SUS. Mas por que dependeu de SUS? Porque
a minha mãe teimosa escondia esses fatos, né? Ela ia e falava que tinha no médico e tal. E a coisa foi aprofundando. Resumindo, pessoal, aí depois a gente foi checar e viu que ela, como ela pega o dinheiro e tudo passa para netos no caso, que nem trabalham, né? Já são de maiores, pessoal, não é bebezinho não, pessoal, são de maiores, netos de maiores ainda, de 20 e tantos anos. Então toda vez que ela recebe um neto, começa a reclamar que está faltando aquilo, outra pega o dinheiro, pá para um, pá para outro e pronto, e ficava sem. Não alimentava direito. Resumindo, ela teve uma dengue hemorrágica, pessoal. No passado, né? Nem agora. E essa dengue hemorrágica, ela deixou sequelas e muitas sequelas, né? Então, dengue hemorrágica, pessoal, vocês sabem que ele mata, né? Vocês sabem que mata. Mas resumindo, graças a Deus ela salvou, está fora de perigo. Mas o que aconteceu? Ela poderia ter feito isso ou avisado a gente que a gente corria lá e levava no médico particular, né? Pagaria um exame como foi pago particular e resolveria isso. Não, quase que a gente perdeu ela, quase que a gente perdeu minha mãe por quê? Né? Por esses motivos, pessoal. Para o vídeo não ficar longo, então é um exemplo de que R$ 200, 200 e poucos reais, a gente conseguiu achar e correr com ela a tempo para que ela fosse salva, pessoal. Ela, se dependesse só dela, estaria quieta em casa e poderia não ter a chance de ter recuperado, porque ia passar. A anemia estava muito profunda, né? As plaquetas muito baixas, ou seja, imunidade zero. E o que acontecia? Qualquer doença, né, simples poderia ter levado ela a óbito. Graças a Deus que não aconteceu. Mas por quê? Porque a gente levou num particular. E às vezes, muitas pessoas hoje recebem um salário miserável, um salário mínimo, que não dá para nada, mal dá para a sua alimentação, não teria R$ 200 para poder pagar um exame particular. Ou outros também não têm essa ideia, né? Acha que no SUS você tem tudo, que é só aquilo que tem. Então entenda, pessoal, que você tem que ter algo a mais. Você não pode pegar o que você ganha e gastar tudo. Pega o seu dinheiro e amanhã acabou tudo. Eu sei que com salário mínimo é muito difícil de fazer isso. Mas corre atrás, gere renda, muda a sua cabeça, muda o seu pensamento. Seja rico de conhecimento, corra atrás das coisas. Lembre que você tem um amanhã para você, né? Não fique nessa miséria, porque essa miséria não é coisa de Deus. E você pode sair disso. Eu vou passar uma maneira que eu fiz aqui, né? Devido à pandemia, que as coisas ficou um pouco apertadas, e eu consegui fazer uma renda que até hoje eu tenho essa renda. E vou passar para vocês, né? Eu sei que a maioria tem condição, alguns talvez não tenha, mas aí é como um exemplo, você pode usar outra coisa. É só um exemplo de como você pode do nada criar uma renda praticamente, né? E fazer a sua história. Tudo depende de você, daquilo que eu disse para vocês, os 3 fatores: como fazer, né, o que fazer, como fazer e o fazer. Esse sim é o ensinamento maçônico, que é a regra dos 3. Tem vídeo no canal explicando tudo sobre isso, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, graças a Deus, a minha mãe está fora de perigo, mas poderia ter sido tarde demais. Ela poderia ter perdido a vida por R$ 200, pessoal. Imagina vocês, perder uma vida por R$ 200. Não é que eu não tenha, não, pessoal. Eu tenho, sim, né? Tenho, graças a Deus, tem uma condição muito superior a isso. Minha irmã também não é. Foi a questão da própria minha mãe mesmo de ficar escondendo o fato dela, né? Desviar o dinheiro da aposentadoria. Ela também teria essa condição. Só que ela, daquela que ela recebe hoje, recebe 10 horas da manhã e quando dá meio-dia já acabou com tudo, como a maioria dos brasileiros. E não tem Cristo que faça ela mudar a sua mentalidade, né? Mas enfim, o tema desse vídeo não é esse. O tema desse vídeo é como fazer renda do nada, né? Como criar uma renda do nada, praticamente do zero. E vamos lá, pessoal. Então, voltamos aqui, né? A minha história. Então, no ano de 2019, né? Para 2020, as coisas ficou feias devido aí ao começo da pandemia e foi agravando. Então, quando veio a pandemia, há 3 anos, quase 4 anos atrás, minha renda caiu drasticamente, eu tinha despesa para pagar. E eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu criei, pessoal? Então, aqui está um fato, pessoal. Eu fui trabalhar no Uber, 99, no Uber não, fui trabalhar no 99. O que eu fui trabalhar no... Eu fiz inscrição para trabalhar no Uber, o Uber não me quis, criou várias regras lá, né? Uma plataforma muito chata pra caramba, que até hoje eu andava muito de Uber, hoje eu não ando de Uber, não aconselho ninguém a andar do Uber, porque é uma plataforma sacana, não por esse fato de não ter me aprovado, né? Não quiseram. Mas fiz a 99, a 99 me aceitou. E eu fui fazer corrida por aplicativo, pessoal. Eu trabalhava na empresa, a empresa ficou em dificuldade devido à pandemia, pagamento atrasado, meu salário, como era comissionado, caiu
Eu recebia um terço do que eu recebia normal, então eu fui fazer Uber. A minha irmã, ela tem um terreno e no terreno dela tinha um canavial que estava já há 2 anos sem cortar. E cana, para quem não sabe, pessoal, o canavial você tem que cortar ele, pelo menos dois anos você tem que cortar, senão a cana seca e você perde. E ela, com a dificuldade para poder arrumar mão de obra para cortar aquilo, ia jogar fora. Eu falei, não, se você me der esses canos, eu vou cortar e vou fazer qualquer coisa. Não, tudo bem, se você quiser, faça. Falei, ótimo. Eu tinha um pouquinho de capim, né? Uma chácara, né? Terreno. E também tinha um canavial. O que eu ideei, pessoal? Eu não tinha dinheiro nenhum. Fui fazer aplicativo. A minha meta era de tirar 600 por semana. Trabalhava 6 dias. Depois que eu parava do serviço, eu começava 6 horas da tarde, às 18 horas, e ia até meia-noite, 1 hora da manhã, pessoal. A minha meta era fazer R$ 100 por dia. Eu fazia R$ 100 livre, eu ia para minha casa descansar, trabalhar no outro dia. Então, eu tirava R$ 600 por semana. E o que eu ideei, pessoal? Era um período de seca, foi no período de seca, então na minha região lá da minha irmã, dos terrenos dela, o que acontecia? O pessoal não tinha pasto e tinha muito bezerro da raça Nelore, né? Bezerro que nascia, não tinha pasto, estava com problema de alimentação. Então eu comecei a comprar esse bezerro. Eu comprei uns bezerros lá para pagar por semana, que era o dinheiro que eu tirava. Eu comprei, no total, comprei 5 bezerros. Depois eu comprei mais 8 bezerros, deu um total de 13 bezerros Nelore. Bezerro que estava magro, desnutrido, né? E eu paguei neles a quantia de 600 e outros 650. E eu comprei no total, deu um total de R$ 7.800, os 13 bezerros. Aí eu comecei a usar a cana da minha irmã. Eu fazia uma ração para eles, né? Ajeitava uma ração com um capim e mais milho, né? E sal e os minerais, do qual eu conseguia recuperar todos os bezerros, né? Vermificando. Então, esses bezerros cresceram, engordou. Quando eles atingiam a média de 10 arroba, ou de 10 a 11, 12, alguns passou, outros mais ou menos, fui vendendo, pessoal. Então, o que eu consegui? Tem até uma cola aqui. Eu paguei 7.800 desses bezerros e comecei a desfazer deles, no caso para abate. Com 1 ano e 8 meses para frente que eu tinha comprado, eu consegui já esse peso e conseguia ir vendendo. Mas eu terminei de vender eles com 2 anos e 4 meses. Eu terminei todos, o lote de 13. Eu consegui fazer uma média, eu consegui para vocês, eu fiz o total bruto deles de 36.400, tirando aqui os 7.800, né, sobrou 28.600. E eu gastei com remédio, com nutrientes, essas coisas, no período aí eu gastei aí mais uns 3.000 para 4.000, então eu vou colocar aqui que sobrou 24.000. Então se você pegar 24.000 e dividir aí por 1 ano e 10 meses, 1 ano e 2 anos, né? Vamos colocar 2 anos aqui. Então, o que acontece? Deu uma renda para mim de R$ 1.000 mês, sendo que eu não tinha nada. Então, para vocês verem, pessoal, que eu não tinha nenhuma renda, eu consegui fazer com o trabalho no aplicativo, eu consegui, né, somente o meu trabalho, pessoal. Como eu tirava R$ 100, eu tirava mais, né, pessoal? Mas eu, cento e pouco eu parava, né? Então, eu consegui pagar, tinha mês que eu consegui pagar aí 5 bezerros por mês. Então, foi rapidinho, eu comprei os 13 bezerros, né, e paguei. Então, ou seja, eu fiz uma renda, né, do nada praticamente, porque eu ficava parado, foi só meu suor, né, meu trabalho. Então para vocês verem, aí você pode fazer um Uber de carro, você tem um carro, você faz um Uber, faz um 99, sei lá, um aplicativo, você tem uma moto, pra vocês terem uma ideia, moto dá muito mais lucro do que carro, pessoal. Mas você tem que ter coragem, tem que ralar, tem que ir para a rua, vai trabalhar, corra atrás disso, né? E até hoje, pessoal, foi um negócio que eu achei interessante, até hoje eu mexo com isso, então todo período de seca na minha região cai, os pastos seca muito. Então eu compro, né, aqueles bezerros que tá ali barato, que tá desnutrido, né, que tá abaixo do peso, e os pessoal lá da região não tem trato, então acaba que você compra barato. Eu fico com eles em torno de 1 ano, né, eles crescem, engordam, e aí eu revendo, ou se chegar para o ponto de abate, é vendido para abate, né. Então, pessoal, é uma renda que eu adquiri do nada, sem nada praticamente, né, só com o meu trabalho, e que até hoje virou uma fonte de renda. Hoje eu tenho aí, eu acredito que uns 4.000, 3, 4.000 por mês que eu consigo com isso. Então todo período de seca eu compro um número X, né? Lógico que eu investi mais alguma coisa, eu compro um número X e fico com eles 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio e revendo. E é assim que funciona, todo ano eu
vendo todos, pego o dinheiro e reponho meu plantel. Hoje eu compro, para vocês terem uma ideia, eu compro de 50 a 60 meses, que eu não tenho muito lugar para pôr. E é isso aí, pessoal. Então, é uma renda, é um dos ativos que eu tenho. Então, eu tenho outras fontes de renda, mas é aquilo que eu disse para vocês, o dinheiro trabalha para mim. Né? Eu não preciso ficar trabalhando por aquilo. Então, é um exemplo de que você pode criar. Eu dei exemplo disso aqui, eu trabalhando para aquilo. Inclusive, pessoal, talvez você que está vendo esse vídeo aí andou comigo, né? Possa até se relembrar aí, né? Lembrar de quando você andou, né? E hoje eu não mexo mais com o aplicativo, mas se precisar eu mexo, pessoal, mas eu não mexo mais com o aplicativo, né? Foi um período aí que eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 1 ano e meio com o aplicativo e investi tudo nisso. Hoje eu tenho outras coisas que eu faço, mexo com programação, né? Então, desenvolvimento de sistema, eu vendo produtos, né, na internet, aí nas plataformas digitais, né? Então, entre outros, né? A gente tem que ter várias rendas, né? É um pouquinho de cada coisa que você faz muito, né? Então, pessoal, é isso aí. Então, aqui nesse vídeo é só um exemplo que eu quero deixar registrado de que você tem que ter um dinheiro, você tem que ter uma reserva. Você tem que ter um dinheiro para que você cuide da sua saúde, você tem que ter um dinheiro para que você faça o dinheiro crescer por você, porque só aqui, pessoal, só no braço, você não vai a lugar nenhum. Você pode ganhar um bom salário, mas você não vai. O dia que você perder sua saúde, que você não der conta mais de movimentar, o que você vai fazer? Então, coloque o dinheiro para trabalhar para você. Não seja escravo do dinheiro, pessoal. Não seja escravo do mercado, né? Não seja escravo de governo, né? Faça o dinheiro trabalhar por você. Você consegue. Esse é um pequeno exemplo. Você pode criar várias coisas. Tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você pode olhar na sua região o que você consegue fazer com pouco dinheiro, sem dinheiro, não sei. Como eu comecei com mão de obra, de repente você pode fazer uma mão de obra, fazer um bico ali, outro ali, pega aquele dinheiro, não vá gastar aquele dinheiro que eu estou falando, esse dinheiro aqui desse bico, eu vou investir para que ele cresça, para que o negócio cresça e vai em cima. Quando ele tiver um valor mais agregado, você pode tirar aquilo e falar, vou criar uma outra fonte de renda, e continua. Se aquela tiver boa, continua com aquela, cria uma segunda renda, estabilizei 2 rendas, cria terceira renda, quarta renda, quinta renda e vai, pessoal. Mas mantém o seu consumo. Não adianta você também ganhar um valor alto e toda vez que você conseguir aumentar a sua receita, você aumentar a sua despesa. Não adianta. Não adianta se você ganha 5 e gasta 5, não adianta. Se você ganha 5, passa para 10 e consegue gastar os 10, não adianta. Então, se você vive, consegue sobreviver com um salário de 5 mil, se você ganha 6, 7, 8, pega o que sobra, reinvista, aplica aquilo em alguma coisa, não sei. Se você é bom de mercado aí, né, invista em bolsa, invista no mercado imobiliário, para quem sabe, quem é bom nisso. Não sei, faça uma gambira, um biscate ali, compra uma coisa e revende, uma moto, não sei. Né? Cada região tem a sua locação, depende de você, da sua visão. E nunca misture, se o dinheiro, aquele dinheiro daquela renda, e você investe naquilo para aquilo cresça, deixa aquele dinheiro, não importa, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é para você fazer ele multiplicar, não é seu, lembre-se, gasta aquilo que é o seu salário. Se o seu consumo da sua despesa seja 5 mil, se você ganhou 10, 15, 20 mil no mês, não importa, você vai gastar seus 5 mil. Eu peguei 15 mil esse mês, pega 10 e reinveste. Cria outra fonte. Agora eu tirei 8 mil, pega 3 mil, você entendeu? Agora minha renda caiu, eu gasto 5 e eu estou recebendo só 4 mil. Corte alguma coisa, faça o seu orçamento cair no mínimo para 4, seria interessante para 3, mas se não tem jeito, faça em 4. Faça uma reserva para você. Você tem que ter, por obrigação, todo mundo, pessoal, tem que ter uma obrigação você tem que ter, se o seu consumo é 5 mil por mês, exemplo, né? Pode ser mais ou menos, você tem que ter pelo menos 60 mil, porque você tem que ter o dinheiro para ficar 1 ano sem nenhuma receita. Sabe por quê? Se você adoecer e ficar 6 meses sem receber, 6 meses sem renda, você tem dinheiro para você sobreviver sem ser preciso de pegar dinheiro emprestado com o vizinho, com o parente no banco, sem precisar de você vender sua casa, vender o carro, né? Vender o patrimônio que você tem barato, porque quando você precisa de vender, você tem que dar de graça e o pessoal não quer, né? Então você precisa de ter 1 ano de dinheiro, de dinheiro para que você mantenha 1 ano sem ganhar um centavo, para você não cair seu padrão de vida. Então, se você consegue viver com 5 mil, 1 ano seria 60 mil dinheiro líquido, coloca numa poupança, num investimento que você consegue resgatar para que você precisar e vai tirando todo mês, mas que dê para você manter 1 ano. Dentro daquele ano,
pode acontecer muitas coisas. Se acontecer, você está seguro, né? E além disso, você tem o certo, você tem que ter o dinheiro trabalhando por você. Se você adoecer, o seu dinheiro está trabalhando. Por exemplo, hoje, né, o dinheiro tem algumas rendas minhas que não precisa trabalhar. Ele está crescendo, ele está multiplicando. Toda vez que nasce um bezerro, por exemplo, está crescendo. Nasceu um frango, está crescendo, né? E outras rendas que eu tenho. Ah, minha loja virtual está vendendo X daquilo, né? Nas plataformas. Eu só preciso de alguém para que entregue o produto. O dinheiro está caindo aqui. Eu tenho meu lucro, estou reinvestindo. Então é isso que funciona, pessoal. Pessoal, esse vídeo está muito longo, então é isso. Por hoje é só, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha, né? Compartilhe, né? Mostre esse vídeo para alguns amigos e pense. Se esse vídeo foi útil para você, copia, faça isso, vê na sua região. Não é exatamente o que eu fiz, mas comigo funcionou. Então faça com você, faça coisas diferentes que tenham o mesmo resultado. Pode ter resultado melhor, mais ruim, não sei. Mas faça alguma coisa, não fique parado, não fique esperando que vai cair do céu. Nada cai do céu, corra atrás. É o que fazer, como fazer e o fazer. Siga isso e você vai ser feliz, vai conseguir aquilo na sua vida. Ok, pessoal? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Fui!